por favor. Claro que, como é habitual nestas conferências, vamos manter os microfones desligados. Portanto, já estamos a gravar, portanto vou repetir as boas noites e dizer que é uma honra e uma alegria estar aqui com todos. Sou Adelaide Teotónio e foi com muito gosto que aceitei o desafio da Rita Veiga para organizarmos em conjunto esta conferência no âmbito de uma formação de animadores Laudato Si. Essa formação é do Movimento Católico Global do Clima, ao qual a nossa rede também pertence. Portanto, a rede Cuidar da Casa Comum está aqui também bem representada, estão aqui, muitos de nós somos membros da rede, aliás, os oradores, alguns dos oradores também, mas enfim, não estão aqui para me ouvir. Eu vou já de seguida passar a palavra à Rita Veiga, que fará a apresentação dos oradores, e entretanto, posso dizer-vos que, portanto, quem quiser colocar questões, poderá fazê-lo no bate-papo ou chat, e no final da partilha dos oradores, são um porta-voz dessas perguntas. Portanto, agradecemos que sejam perguntas sintéticas e não tanto comentários, para podermos, enfim, ter o tempo mais bem preenchido possível. Muito obrigada a todos pela vossa paciência, por estarem aqui hoje. E Rita, o microfone é teu. Então, boa noite a quem ainda não cumprimentei. Vou passar já, para não perder tempo, à apresentação dos oradores. Fala em primeiro lugar o professor Viriato Sormanho Marques, que é bastante conhecido, é um professor catedrático de Filosofia da Universidade de Lisboa, e há muito que alia o estudo de filosofia às questões ambientais e desenvolvimento sustentável. O seu currículo é impressionante, mas eu não me vou alongar, porque podem encontrá-lo, essa informação, na sua webpage. Quando falei com ele a primeira vez, combinámos que seria para falar daquilo que se passa hoje no panorama geral e depois disso também abordar a questão das mudanças que são mais necessárias e mesmo urgentes. E, entretanto, gostei muito do título que ele deu à sua intervenção, que é escolher entre mudar de vida ou colapso existencial. Acho que já responde em parte à questão que eu tinha posto, que é séria. Depois do professor Viriato Sormanho Marques, falará o Frei Fabrício Cordino, que é da Ordem dos Franciscanos Conventuais. O Frei Fabrício nasceu em Itália, mas está em Portugal há 26 anos. Desde 2009 está em Chelas e, nas suas próprias palavras, diz: nesta periferia oriental de Lisboa, juntamente com os frades da comunidade, acompanha a vida pastoral e as atividades específicas dos centros sociais paroquiais de São Maximiliano Kolbe e de Santa Beatriz da Silva. Eu conheço algum do trabalho que se faz naquelas paróquias e admiro muito. O Frei Fabrício também deu um título curioso à sua intervenção. Falou que é urgente uma cidadania ecológica, ensaios ainda tímidos numa comunidade cristã. A seguir ao Frei Fabrício, a Filipa Pires vai interpelar os oradores a partir da sua reflexão sobre a economia de Francisco, mais exatamente, que ela está ligada a essa iniciativa lançada pelo Papa para repensar a economia. A Filipa é investigadora na área empresarial e exatamente aborda as estratégias sustentáveis. Eu não ia alargar mais. Se algum dos oradores quiser acrescentar alguma coisa na altura de falar, com certeza pode fazê-lo. E agora passava a palavra ao professor.
Muito boa noite a todos. Permitam-me que saúde todos os presentes. Já somos 43, mais de 43, não é? Porque há várias pessoas que estão nos diferentes pontos. Queria saudar a todos, nas pessoas das organizadoras, Rita Veiga e Adelaide Teutónio, e também nas pessoas dos colegas oradores, o Filipe Almeida e o Frei Fabrício. Aquilo que vou tentar fazer nos 15 minutos que negociei com a organização é responder ao desafio do tema. O tema, como sabeis, é justamente o tema da urgência de uma cidadania ecológica, e nesse sentido resolvi preparar um conjunto de slides, um conjunto de imagens que ajudam sempre melhor do que a acompanhar as palavras. E esses slides estão divididos em duas partes, fundamentalmente. Duas perguntas. Uma em que procuro identificar aquilo que é justamente a situação atual, quando nós falamos em crise ambiental, crise ecológica, crise ambiental e climática, muitas vezes temos um conjunto muito fragmentado de informação, e eu gostaria de tentar caracterizar os aspectos que aquilatam, não é? Que nos permitem medir a gravidade da situação em que nos encontramos. A situação da casa comum deste planeta, que é o único planeta que alguma vez habitaremos como espécie. E a segunda questão prende-se com as condições necessárias para podermos as condições necessárias para podermos construir uma cidadania ecológica. Eu pedia só que os microfones, estou a ouvir diálogos, isto faz um pouco de feedback. Vamos então partilhar a tela. Aqui. Penso que todos conseguem ver. Como vos disse, esta é a primeira pergunta, no fundo, o terreno que pisamos, não é? Até que ponto é que efetivamente estamos a gravidade de que se fala é uma gravidade fáctica, real, e é, de facto. E começo justamente por mostrar uma representação gráfica de um artigo que foi publicado há 2 anos pelos melhores cientistas do clima na revista da Academia das Ciências dos Estados Unidos, e o que podem ver aqui é justamente uma imagem da evolução do nosso planeta no período, nos últimos milhares de anos, desde a última glaciação. Nós estamos neste momento aqui, nesta zona aqui, e estamos numa encruzilhada. Temos 2 estradas. Ou efetivamente conseguimos fazer um conjunto de compromissos entre nós, um conjunto de medidas de política, nomeadamente política económica, mas não só, que nos permitam conduzir a uma terra estabilizada, que é aqui, esta situação, ou então, se continuarmos como estamos, vamos cair numa situação de verdadeira terra quente, não é? Uma hot house, enfim, qualquer coisa de uma terra inabitável, verdadeiramente. Não é? Eu pus aqui como evitar o inferno na Terra, porque de facto é isso que poderá acontecer para muitas pessoas em muitos sítios do planeta. Uma subida de 4 ou 5 graus centígrados em média será um desastre completo. Ora, como é que nós podemos tomar consciência para mudar a situação? O Papa Francisco, na Laudato Si, nomeadamente no parágrafo 230, explica como é que estas questões macro, globais, têm uma ligação micro ao nível da nossa consciência e, sobretudo, ao nível da nossa praxis, do nosso ethos, da nossa capacidade de agir. Esta passagem é uma passagem particularmente interessante. Uma ecologia integral é feita também de simples gestos cotidianos, pelos quais quebramos a lógica da violência, da exploração, do egoísmo. Pelo contrário, o mundo do consumo exacerbado é simultaneamente um mundo que maltrata a vida em todas as suas formas. De certa forma, tudo o que está aqui, todas estas palavras estão profundamente medidas
e há uma associação justamente entre a violência dos seres humanos uns sobre os outros, com a violência que fazemos sobre o ambiente, sobre as criaturas que connosco partilham a Terra, e o modo como também existem estruturas de funcionamento económicas e políticas que impelem à reprodução dessa violência. O ambiente porquê? O ambiente porque, de facto, é aquilo que nós hoje temos de novo, é justamente a crise ambiental. Como sabemos, infelizmente, na história da humanidade, sempre tivemos a violência do homem sobre o homem. Guerras, extermínios, massacres, prepotências. Também tivemos, mais recentemente, nos últimos séculos, crises económicas. Agora, o que é verdadeiramente novo é a existência de uma crise da casa que habitamos, do planeta como casa, da casa comum. Uma crise que é do clima, que é da biodiversidade, que é da criosfera, que é dos recursos naturais, da capacidade alimentar, da água, não é? Dos oceanos. Isso é que é a novidade. Eu coloquei-vos aqui em confronto as últimas duas grandes crises mundiais da economia, esta que tem a ver com a crise de 29, um discurso do presidente Roosevelt, o presidente americano que enfrentou esta crise, quando ele tomou posse em 33, no discurso inaugural, a única coisa que tinha esperança, de facto, era esta passagem, em que ele dizia: a natureza ainda oferece her bounty, a sua abundância. Eu não estive em 33 nos Estados Unidos, como devem calcular, não era nascido, mas estive na Índia em 2009 e ouvi o presidente Anot Tong, da República do Kiribati, a começar o seu discurso numa conferência internacional, dizendo: o meu país vai desaparecer debaixo d'água. Ou seja, em 33 a natureza era rica, abundante, generosa. Hoje a natureza é perigosa. Perigosa porquê? Porque nós a tornamos perigosa através da nossa ação coletiva. E o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que, ignorando todos os avisos que há mais de 100 anos recebemos da comunidade científica, dos cientistas corajosos, porque há muitos cientistas que não são corajosos. Há muitos cientistas que se limitam a fazer a sua vidinha, não é? Mas há alguns que são corajosos. O que é que aconteceu? Nós mudámos a estrutura química da atmosfera de uma forma absolutamente brutal. E podeis ver aqui, antes da Revolução Industrial, nós tínhamos o dióxido de carbono, que é o gás de referência de efeito estufa. A métrica dos outros gases, como o metano, mede-se em CO2 equivalente, quer dizer, dióxido de carbono equivalente. Nós tínhamos, no período pré-industrial, até 1750, entre 270 a 280 ppmv, partes por milhão de volume. O número, basta perceberem a diferença dos números, não é? E agora, neste momento, portanto, em junho deste ano, nós saltamos para 417,70 partes por milhão de volume. E se recuarmos um ano, 2 de junho de 2019, nós mais do que aumentámos 2 partes por milhão de volume. Em maio de 2008 tínhamos 387 partes. Ou seja, nos últimos 30 anos, a humanidade alterou a química da atmosfera mais do que em toda a história da humanidade no período anterior. Nos últimos 30 anos. É uma coisa absolutamente brutal. Mas a crise do ambiente é uma crise existencial. Envolve outras dimensões. Tem uma dimensão planetária, tem uma dimensão de irreversibilidade, de aceleração acumulativa, tem uma dimensão de descontrole crescente. Veja-se, por exemplo, o que acontece agora com a pandemia. A pandemia está totalmente ligada à crise da biodiversidade. Os vírus tornam-se zoonóticos porque nós liquidamos os habitats das espécies selvagens. Liquidamos. Nós vamos cometer, pelo tudo indica que vamos cometer um crime ambiental às portas de Lisboa, com o aeroporto do Montijo, e com isso vamos destruir o habitat de centenas de milhares de aves migratórias. E estamos a fazê-lo em 2020, a não ser que haja um movimento maciço de recusa de um disparate desses. E, portanto, no fundo,
a crise ambiental depois envolve dimensões espirituais, intelectuais, culturais, que eu chamei entre a entropia e a complexidade, e é de facto um problema existencial. Ou seja, dentro de 50 ou 60 anos, milhões e milhões de seres humanos podem viver em condições de profunda angústia cotidiana. Profunda angústia cotidiana. Ora, o que nós temos aqui, de facto, é essencialmente uma economia que está em rota de colisão com a casa comum. E eu, neste slide, resolvi dar um título diferente ao desenvolvimento, ou seja, eu pus aqui a rota de colisão com a casa comum e depois pus aquilo que esta economia não faz. Esta economia que mata, na expressão do Papa Francisco, não faz isto que deveria fazer, ou seja, não respeita a capacidade de carga dos ecossistemas, não usa racionalmente os recursos naturais, não controla os fluxos de energia e resíduos. Vejam os plásticos nos oceanos. É uma vergonha. É uma vergonha. Como é que nós podemos não ter vergonha de pertencer a uma espécie que se considera racional, que se considera a imagem de Deus e que destrói os oceanos? Neste momento temos vamos a caminho de ter mais plásticos nos oceanos do que biomassa dos peixes. É um verdadeiro... Isto é uma blasfémia, não é? É um ataque à criação, fazermos uma coisa destas. E isto é feito por gente engravatada, gente que joga na bolsa, gente que vive em casas luxuosas. Temos de revitalizar a produtividade ecológica dos territórios e paisagens, temos de aumentar a resiliência das comunidades locais, produção, comércio e subsidiariedade. A economia é tudo ao contrário disto, tudo. Em vez de resiliência das comunidades, é mercados globais, os produtos vêm da Ásia, vêm da América, percorrem grandes distâncias, fazem grandes emissões de gases de estufa. As pessoas estão desenraizadas. E qual é, digamos, a doutrina? Hoje em dia, a economia hoje é dominada por uma ideologia, por uma superstição, por uma magia, que é a magia de que é possível o crescimento exponencial. Ora, o crescimento exponencial é, de facto, um bezerro de ouro. É um bezerro de ouro. Porque não é possível haver crescimento exponencial num sistema limitado, num sistema parcialmente fechado, como é o sistema Terra. Eu vou para avançar mais depressa, não vou comentar tudo. Vamos à segunda e última pergunta. O que é que nós temos, antes de começarmos a dizer o que é a cidadania ecológica, eu acho que é preciso pensarmos um bocadinho. E pensarmos que condições, o que é que tem que se passar na cabeça das pessoas para podermos ter uma cidadania ecológica consciente. E eu penso que é uma questão de valores. Nós sabemos que hoje em dia este debate que estamos aqui a travar atravessa todas as instituições e políticas públicas, ONGs e outros parceiros sociais, partidos políticos, meios de comunicação social, o sistema científico e académico também, felizmente, a economia de mercado, também há outras economias possíveis que estão a ser discutidas, há empresas que estão preocupadas com estes temas, há formas de reorganizar o mercado que procura combater esta situação. E também a ética pública, a filosofia e a religião. A Laudato Si é o exemplo de uma igreja, uma poderosa igreja como é a Igreja Católica, que se coloca finalmente no terreno deste combate. Ora, quais são os velhos valores? Eu faço aqui como uma espécie de tábua dos valores, não é? Os velhos e os novos. Os velhos, aqueles valores que nos estão a arrastar na direção da hot house, na direção do colapso, tem a ver com a crença do progresso, entendida como o crescimento económico. Hoje em dia, os economistas, os políticos de serviço, que dizem as coisas sem pensarem muito nelas, quando querem falar em progresso, falam em produto interno bruto, aumentar a riqueza, aumentar o rendimento per capita. Não é aquilo que o progresso não tem nada a ver com o crescimento interior das pessoas, com o aumento da qualidade de vida,
do convívio entre as pessoas, da segurança entre as pessoas, tem a ver com mais dinheiro, mais produtos materiais. Depois temos o otimismo científico e tecnológico. A ciência e a tecnologia são fundamentais, mas hoje nós temos uma superstição tecnocientífica. Nós acreditamos que a ciência e a técnica vão resolver tudo. Não é preciso pensar eticamente. Não vale a pena. Vamos arranjar uma app que vai resolver o problema. Isto é das coisas... Isto torna as pessoas completamente estúpidas. Há muitas pessoas com formação superior que, perante este otimismo, se tornam pessoas incapazes de pensar. Depois, o primado dos indicadores físicos de crescimento. A ideia de que podemos tirar à natureza tudo o que ela nos... A natureza é uma espécie, digamos assim, de entidade passiva, é um armazém, e nós o que temos é de arrombar a porta do armazém e chegar lá. Não é? Esgotamos os recursos energéticos, os hidrocarbonetos em terra. Já começámos a explorá-los nos oceanos. Agora já querem ir buscar cobalto e metais raros no fundos marinhos. É até transformarmos a terra num deserto. Há qualquer coisa de diabólico em todo este processo. Não é uma coisa humana, é uma coisa diabólica que comanda. Depois também a ideia do Estado. A ideia de que o Estado é que resolve tudo, o Estado é que está no centro. Não é? O Estado tem um papel, mas a ideia de que o Estado vai resolver tudo é uma ideia, de facto, que na minha perspectiva está errada. Nós precisamos do Estado, mas precisamos também das comunidades, dos cidadãos conscientes, das pessoas, da capacidade criadora de todos nós. Depois também uma visão verdadeiramente redutora da história. A ideia de que a história vai para um fim único. Não é? Os neoliberais querem criar um mercado, o fim da história, os comunistas queriam fazer uma sociedade bolchevista mundial. Não é? Depois, a imagem bélica da praxis política. Não é? A ideia de que a política é a guerra. A ideia na política é amigo ou inimigo. Com esta concepção de política, não vamos a lado nenhum. Vamos para a guerra outra vez, vamos para a autodestruição. Então, que valores é que me parece que são fundamentais e que estão a surgir? Esta rede em que estamos aqui de troca de informação, que estamos a criar, a continuar a criar, é o exemplo da busca de novos valores. E eles existem. E eu vou tentar enunciá-los para terminar já a minha intervenção. Em vez de uma ideologia de progresso, o pluralismo e a humildade de percebermos que não há apenas um caminho único para a história e não há uma única medida do progresso. O progresso é muito variável. A única coisa que é comum no progresso é a integridade moral e física das pessoas. O progresso é a defesa da integridade moral e física das pessoas. Será que esta sociedade, esta economia que destrói, desenraiza, explora, consegue isso? Não consegue isso, evidentemente. Segundo valor, uma perspectiva crítica da tecnologia e da ciência. Nós precisamos da ciência e da técnica, mas precisamos de uma técnica e de uma ciência ao serviço do interesse humano, ao serviço da justiça, ao serviço da igualdade e da equidade e ao serviço da terra. Não precisamos de uma tecnologia para explorar a terra. Precisamos de uma tecnologia que seja capaz de restaurar os danos terríveis que já provocamos no planeta. Uma aposta, terceiro valor, aposta na qualidade, nos bens menos intensos em energia e matéria, primado do cidadão sobre o consumidor. Nós precisamos ter uma visão, enquanto consumidores, que também somos, todos somos consumidores, como é evidente, temos que ter uma visão cidadã sobre o consumo. Temos que fazer escolhas na base de percebermos que as nossas compras, os nossos consumos, vão determinar o curso do futuro em termos económicos. Há coisas que devemos recusar comprar e há outras coisas que devemos apostar. Porquê? Porque desenvolvem aspectos da economia que são convergentes com os nossos valores alternativos que estou aqui a apontar. Quarto valor, o ceticismo acerca dos efetivos poderes do Estado. O Estado não vai salvar nada nem ninguém se não tivermos uma dinâmica cívica, uma dinâmica local, se não tivermos uma cidadania inteligente e participativa.
Quinto valor, não há fim da história. O único fim da história que pode surgir é o colapso. E esse não o queremos. Portanto, não vamos impor a ninguém, como fazem as ideologias totalitárias, e o neoliberalismo é das mais perniciosas e totalitárias ideologias. É tão perniciosa e mais perigosa que o stalinismo. O stalinismo era uma coisa rude, frustra. O neoliberalismo já está completamente universalizado. É muito mais eficaz, muito mais destrutivo. A recusa do fim da história significa temos de salvar a história. A história é para ser feita pelas gerações. Não vamos impor uma história aos nossos filhos e netos. Temos é que lhes dar campo para eles poderem viver. Finalmente, a ação política é entendida como cooperação compulsiva. Não é? A política não pode ser a guerra. A política tem que ser a cooperação. Tem que ser a cooperação até com os nossos inimigos potenciais. Porque estamos todos no Titanic. Temos todos que tirar a água do Titanic para sobreviver. E termino já, porque já ultrapassei o tempo que me deram. Muito obrigado. Terminei, Rita. Obrigada, Sr. Professor. O seu tom vigoroso, espero que nos ponha todos a pensar a sério que as questões são graves e não podemos ficar sempre a refletir, mas não chegar a decidir nada. E temos também que exigir isso daqueles que nos governam e que tomam decisões presas. Mas agora vou passar então a palavra ao Frei Fabrício, que vai fazer uma abordagem mais terra a terra e falar-nos de umas comunidades que também têm alguma coisa a ensinar. De maneira particular a quem organizou este encontro, esta videoconferência, a possibilidade de reunirmos, debater, refletir sobre a incidência da Laudato Si neste momento na nossa vida e também na nossa casa comum. Obrigado, de maneira particular, ao professor Viriato pelas suas palavras de enquadramento. Eu vou descer um bocadinho na nossa realidade e perante este título, é urgente uma cidadania ecológica, e coloquei o título só no fim de ter colocado algumas, assim, ter escrito algumas reflexões um pouco a partir da realidade em que vivo. Portanto, ensaios, se calhar ainda tímidos, numa comunidade cristã que procura deixar-se interpelar pelas palavras do Papa Francisco, mas, sobretudo, quem nos interpela é o mundo, é a terra, é o ambiente, são as pessoas, sobretudo os mais frágeis, e a contingência que estamos a viver. Vou partilhar assim, algumas constatações, algumas um pouco teóricas, outras um pouquinho mais práticas. Em primeiro lugar, esta constatação. Estamos a viver com o ano Laudato Si a possibilidade de passar de uma ruminatio, depois explico este termo latim, da Laudato Si a uma transição ecológica. Há uma tentação, sobretudo falo dentro da igreja, sobretudo quem no mundo clerical, de arrumar depressa as intervenções do magistério pontifício. E se calhar o Papa sabe muito bem que é uma tentação presente na vida dos parcos, na vida dos cristãos, na vida dos crentes. E por isso que ele não quer que os seus documentos ganhem pó nas prateleiras das nossas casas, dos nossos conventos. Eis que depois de 5 anos da Laudato Si, um tempo, podemos dizer, de ruminatio, de mastigação desta encíclica social, sublinho social, não é uma encíclica verde, mas
tem um olhar sobre a realidade a partir da doutrina social da Igreja. Esta encíclica provocou um certo entusiasmo, sobretudo, diria, em ambientes não católicos. Iniciaram muitas iniciativas em todo o mundo a partir da urgência de uma conversão ecológica. Temos, portanto, uma realidade que é aquela das famílias que se uniram para reduzir os gastos, eis a sociedade civil, como dizia o professor há bocadinho, grupos como os focos ou comunidades Laudato Si, as iniciativas nas universidades, nas paróquias, que procuram uma mudança nos estilos de vida e uma espiritualidade também da criação, assim como o fenômeno interessante dos mosteiros a impacto zero. Até o Papa apresenta como exemplo o pequeno Estado do Vaticano, onde nesses anos procuraram assim uma poupança energética e um respeito do ambiente. Ou queria lembrar na nossa casa em Assis o Sacro Convento. E, apesar do proliferar, podemos dizer, esporádicos ou sistemáticos de tantas iniciativas, eis que o Papa desafia-nos neste momento a viver um ano Laudato Si, porque estamos ainda longe de uma cultura do cuidado que permeia toda a sociedade. Li nestes dias a catequese de quarta-feira passada. Ele já não fala só de uma cultura do cuidado, mas utilizou a palavra revolução do cuidar, uma revolução ecológica. E ele estava a falar, sobretudo, da dimensão contemplativa. Começou a falar da contemplação, mas foi depois parar a uma revolução. Portanto, eis que urge uma transição ecológica, uma mudança de vida, para que tenha impacto sobre as políticas e sobre a vida também do cidadão. Uma segunda consideração mais concreta queria colocar é esta. É possível uma conversão ecológica na vida de uma comunidade paroquial. Quero sublinhar sobretudo esta palavra conversão, porque acho que sem conhecimento, sem debate, sem confronto, sem discussão, sem escuta antes, vamos para frente com as nossas ideias e não há mudança. Eu vejo uma certa resistência também em ambientes católicos a uma mudança, porque no fundo queremos salvar ou manter os nossos estilos de vida. Para entender que a conversão nos toca a todos, quero citar as palavras textuais do Papa Francisco que encontrei no diálogo que ele teve com Carlo Petrini, fundador, criador da rede internacional Terra Madre. É bom saber que este tal é um agnóstico, foi um comunista, e o Papa tem uma amizade particular, sobretudo pelo trabalho e pelos temas que andaram a partilhar os dois. Dizia Papa Francisco: quando em 2007 participei como bispo de Buenos Aires da 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e dos Caraíbas em Aparecida, no Brasil, lembro a força com que os bispos brasileiros falavam dos grandes problemas da Amazônia. A cada empurrão, puxavam pelo assunto, gastando rios de palavras sobre as implicações ambientais e sociais por cada questão tratada. Lembro-me bem de ter ficado aborrecido, são as palavras do Papa Francisco, ter ficado aborrecido com esta atitude de ter comentado: esses brasileiros fazem-nos enlouquecer com essas conversas, porque colocava em cima da mesa sempre o tema do ambiente. Eu não entendi a razão pela qual a nossa Assembleia de Bispos devia tratar o problema da Amazônia.
Não entendia o que tinha a ver com o meu papel de bispo. Desde o 2007 passou muito tempo e mudei completamente a percepção do problema ambiental. Eu não entendia então, mas 7 anos depois escrevi a encíclica. Quando comecei a estudar, tomei consciência, tirei o véu. É justo deixar o tempo para entender, mas ao mesmo tempo é preciso agir depressa para mudar os nossos paradigmas se queremos ter um futuro. Bom, eu acho que se o Papa tirou o véu, se abriu os olhos, se ele mesmo está a viver esta conversão, esta mudança de paradigma, também nós não podemos perder tempo. Concretamente, tomar a sério esta conversão ecológica na vida de uma comunidade paroquial, para mim, significa chamar, em primeiro lugar, os leigos da comunidade para estudar, para projetar um plano pastoral, inserindo o espírito da Laudato Si na vida dos grupos, na vida das comissões, que vão da liturgia até a caridade. Falo a partir também da experiência, não só desses últimos 2 anos, com o foco ecológico, mas também com a última reunião dos conselhos pastorais paroquiais, e o tema de fundo foi este: a crise ambiental, a crise no âmbito da saúde, da economia e a crise social provocada pela pandemia faz-nos caminhar num território que alguém definiu, Tolentino, um território instável, e que requer uma conversão nas nossas relações com o ambiente, com as pessoas, sobretudo as mais frágeis, e também conosco. Portanto, mais do que inventar logo soluções, acho que a comunidade cristã é o lugar para criar, em primeiro lugar, laboratórios de ideias, de iniciativas que favoreçam esta cultura do cuidado. E um exemplo concreto vejo, sobretudo, neste verão, a vida dos nossos centros sociais. É a terceira nota que queria deixar. A ação social em tempo de pandemia, portanto, um desafio ecológico, um desafio que toca os âmbitos também do mundo do trabalho, da caridade, da solidariedade, da atenção ao outro, mas também levanta problemas, contradições ligados à ecologia, ligados ao ambiente. Em primeiro lugar, eis que esta crise pandémica que estamos a atravessar tornou-se uma oportunidade para perceber quanto são pertinentes e urgentes na aplicação as afirmações da Laudato Si. E refiro-me aos apelos do Papa para reduzir um determinado ritmo de produção e consumo, o número 191 da Laudato Si, favorecer comportamentos caracterizados pela sobriedade, 192, e a necessidade de redefinir o progresso, que não pode ser entendido exclusivamente como desenvolvimento tecnológico e econômico. Já foi falado isto. E assim que os nossos centros sociais paroquiais foram desafiados a sair para fora nesse tempo do lockdown. Através da visita aos idosos, sozinhos em casa, na entrega dos alimentos, na criação da equipe espelho, que comportou um acréscimo também de dispêndio de energias para manter em segurança as pessoas e instituições, também na criação de novos postos de trabalho, e hoje encontrei 7 pessoas, por acaso eram todas mulheres, que através do Fundo de Desemprego e também da formação entraram na nossa instituição. Fiquei abismado quando, no meio destas pessoas, foi-lhe perguntado também qual era a formação, a área de formação. Encontrei uma médica,
encontrei duas psicólogas e outras pessoas formadas nas várias áreas da infância ou da animação social. Portanto, pessoas formadas que se adaptam a tomar conta de crianças, de idosos, de preparar os kits para a alimentação e que entra neste mundo do trabalho numa IPSS. Também eu acho que é aproveitar desta possibilidade para servir. Também o surgir de outros projetos, como o Spot Mais por Menos, uma loja solidária, onde quem precisa pode gastar um valor simbólico para adquirir o que mais necessita, que não é só alimentação, mas também material para crianças, medicamentos, etc. Eis que o rosto da comunidade cristã está a mudar. Uma comunidade que de dentro sai para fora. De uma igreja, lugar por vezes, digo por vezes, exclusivamente de culto, lugar de culto, com depois todas as suas valências assistenciais, a uma igreja, hospital de campanha que toma consciência da sua identidade a partir da periferia. Eu senti muito isto. As igrejas ficaram não fechadas, mas vazias, mas, por outro lado, a igreja, comunidade, saiu à rua. É uma igreja mais laical, uma igreja de bairro, de rua, uma igreja que mergulha no mundo e que faz do mundo o lugar da encarnação. Acho que é aqui que somos chamados, portanto, a uma mudança também de paradigmas na relação com as pessoas. Contudo, eu acho que, por minha parte, é honesto reconhecer que no meio de tudo isto há contradições que devemos denunciar, enfrentar, identificar em primeiro lugar. A tentação, por exemplo, do regresso a um assistencialismo social. Ou, por outro lado, depois de toda a luta para diminuir o uso e desperdício de material de plástico, eis aparecer o kit descartável para as refeições, para a embalagem, e todo o material de proteção, máscaras, luvas, toucas, etc. E continuamos numa mentalidade usa e deita fora. Infelizmente, é preciso reconhecer que estamos longe de uma real conversão ecológica do nosso estilo de vida pessoal e comunitário. Uma quarta e última nota que quero deixar é que a Laudato Si constitui um desafio congregador para a comunidade cristã, a sociedade civil e as associações no território. O foco ecológico da nossa comunidade, assim, nestes 2 anos, começou a ter uma ligação mais próxima com a sociedade civil, com as associações, com a junta de freguesia. Lembro, em 2009, quando regressei a Lisboa, em Marvila, a freguesia tinha lançado um desafio aos jovens, sobretudo aos adolescentes, e os do nosso centro fizeram um rap para dizer como queria a freguesia em 2015, já estamos em 2020. E tudo tinha a ver com o ambiente e com as relações. A insegurança na rua, o lixo, a falta, o vandalismo, portanto, as crianças que não se sentiam seguras. Eis que esses são os desafios, penso também para uma comunidade cristã. E queria salientar como momento final a força também das gerações,
Portanto, o nosso foco neste momento tem a energia, a força espiritual de uma mulher de 84 anos, ou mais, já não, melhor não dizer a data, o número certo, que está aqui presente, que já não consegue sair de casa, imobilizada, mas que reza e trabalha ao telefone, ao computador, mantendo viva a chama da Laudato Si dentro da vida da comunidade. E, por outro lado, queria lembrar a frescura e a inocência de uma criança de 12 anos que põe em prática a sensibilidade adquirida em casa, na escola, deixando um belo e eficaz testemunho num videoclipe que nestes dias preparou com a sua mãe. Acho que são dois exemplos daquilo que o Papa Francisco volta e meia lembra na Laudato Si e também nas suas intervenções, o tema das boas práticas. Acabo com uma citação, desta vez sempre do mesmo diálogo entre Francisco e Carlo Petrini, mas esta vez é o Carlo Petrini que diz: quando falo deste aspecto da encíclica com as pessoas, ou das boas práticas, vejo que é importantíssimo tomar consciência que podemos ser sujeitos ativos para a mudança, mesmo que sejam pessoas humildes e simples. Há uma passagem em que o Senhor, e o Papa, sublinha a importância das coisas mínimas, como apagar a luz, poupar a água, gastar quanto basta. Essas boas práticas individuais são consideradas pela política alta obsoletas, marginais, folclóricas. Porém, esta é a base da mudança, é o humus sobre o qual pode crescer um futuro melhor para todos. Penso que a comunidade cristã, a experiência que vivo com os vários grupos onde está a crescer a sensibilidade, vejo que aqui temos o humus para, sobre o qual construir um futuro melhor para todos. Obrigado, não sei se estive dentro dos tempos que foram concedidos, mas acho que esta é um bocadinho a nossa experiência neste momento e os desafios para frente lançados não só pela encíclica, pelo ano também da Laudato Si, penso que são muitos e dentro da comunidade parece-me que há um desejo a nível de famílias, a nível de escuteiros, cada qual sentir-se interpelados por parte do grande desafio de cuidar da casa comum, cuidar das pessoas que estão ao nosso lado. Obrigada, Frei Fabrício. A sua intervenção fez-nos descobrir também mais uma série de aspectos em termos de mudar e que dizem respeito a cada um de nós. Lembro-me que o Papa Francisco, ainda há pouco tempo, ao fazer uma locução, dizia depois, a certa altura, temos tanto que mudar. Não sei se o trabalho da Filipa agora ficou simplificado, porque consegue responder a isto, ou se ficou complexificado. Mas passo-lhe a palavra, que tenho certeza que é capaz de se embaraçar. Muito obrigada, Rita. Obrigada e obrigada ao professor Viriato e ao Frei Fabrício por estas intervenções que foram tão pertinentes, não é? Tão diferentes, mas tão complementares, e espero que a minha possa acrescentar ainda mais alguma coisa, e mais do ponto de vista económico. E se calhar eu antes de mais queria também, e obviamente agradecer muito a esta rede fantástica de cuidar da casa comum, que tem feito tantas iniciativas, principalmente neste ano especial em que o Papa nos convida a reviver e a celebrar a Laudato Si. Acho que o vosso papel é muito importante e, portanto, como ainda falta mais de metade do ano, espero que continuem a organizar muitas destas iniciativas
E obrigada, Rita, Teresa, Adelaide e também ao Pedro que nos acompanha. E, portanto, eu queria deixar uma nota inicial, que é a nota central da Laudato Si, aliás, é o título da Carta do Papa, que é este louvado sejas, não é? Ou seja, o Papa convida-nos a revivermos em primeira pessoa as palavras de São Francisco de Assis, que há alguns séculos atrás, após a sua conversão, percebeu o quão bela era a natureza e por isso as únicas palavras que teve para se dirigir a Deus foram precisamente estas, não é? Louvado sejas tu, meu Deus, por esta criação, por tudo o que nos deste. E na verdade, eu acho que o que o Papa vem fazer com esta carta encíclica não é dizer nada de novo, não é? Não nos diz propriamente nada que já, pelo menos do ponto de vista económico, é como eu posso falar, o Papa não diz nada de novo que venha acrescentar informação económica, se assim queiramos chamar, àquilo que é a doutrina social da Igreja. Mas o Papa vem nos relembrar isso, sim, que o homem tem como obrigação, e é um gosto, louvar a Deus por tudo aquilo que nos deu. E, nomeadamente, como dizia São Francisco de Assis, pela irmã terra que nos deu, pela irmã árvore, pelo irmão peixe, não é? Que é assim que até começa esta encíclica. E isto, no fundo, é o tema da conversa que também nos traz aqui hoje, que é viver esta consciência ecológica de agradecimento. E às vezes isto parece que não tem nada a ver com a economia, mas tem tudo, porque o Papa nos convida precisamente a isto, a cuidarmos da casa comum, que é o nome da vossa rede, a cuidarmos da casa comum com esta visão de uma ecologia integral, não é? Ou seja, que eu como homem, ou eu como padre, como economista, como enfermeira, como que eu for na vida, eu sou parte de algo onde tudo está interligado. E, portanto, se eu não souber viver em harmonia com este mundo, que também nos falava o professor Viriato no início, quando o homem, ou quando os sistemas que o homem cria não vivem em harmonia, destroem-se. E, neste caso, o que o homem tem vindo a fazer é autodestruir aquilo que Deus nos deu. E como destruímos, é preciso relembrarem-nos que devemos não destruir, mas louvar, agradecer e cuidar desta casa comum. E o meu comentário passa por 4 pontos muito rápidos, e o primeiro é este que nos falava o professor Viriato, que é: estamos a viver tempos de emergência, de urgência, porque a verdade é que, do ponto de vista ambiental, nós vivemos verdadeiramente uma emergência climática. Nós sabemos que se o ritmo e continuar como aquele que temos vivido nos últimos 50 anos, provavelmente, e isto não é alarmismo, mas daqui a 50 anos nós não estaremos aqui. Se a temperatura global aumentar mais de 2 graus até 2050, provavelmente vamos ter um colapso ambiental e vai ser muito difícil a todos sobrevivermos. Pelo menos alguns países terão muita dificuldade em garantir qualidade de vida e, portanto, vamos ter refugiados ambientais e isto vai ser um colapso. Se hoje em dia temos refugiados de guerra, já é um colapso. Acrescentar a isto milhões e milhões de pessoas a fugir de situações catastróficas do ponto de vista ambiental vai ser um terror e uma grande confusão sobre o mundo. E além disto, e o Frei Fabrício falou disto, a emergência também é social, porque isto, como economista, quando nós olhamos para trás, vemos que realmente o crescimento económico tem acontecido, que hoje em dia, provavelmente, a miséria não é igual à miséria que nós vivíamos há 100 anos atrás, não é? Ou seja, hoje em dia uma mulher grávida tem quase a certeza que consegue ter o filho em condições de segurança. As pessoas já, apesar de ainda haver pessoas que morrem à fome, de antes morriam muitas mães, ou seja, a pobreza extrema é menor, mas as desigualdades económicas são cada vez maiores. O ano passado, as estatísticas me diziam-nos que cerca de 26 pessoas no mundo detinham metade da riqueza. Ou seja, 26 pessoas detinham metade da riqueza de cerca de 9 bilhões. Portanto, 9 bilhões. Temos aqui um PowerBook que está a fazer interferência. Muito obrigada. E, portanto, esta situação de emergência é aquilo que o Papa nos vem chamar a atenção. E uma particularidade desta encíclica é que o Papa não se dirige
aos cristãos nem aos católicos. O Papa dirige-se a todos e diz-nos a todos isto, que o grito da terra e que o grito dos pobres é urgente e, portanto, nós temos que responder a este apelo se queremos manter o louvor pela terra e cuidar desta terra que é a nossa irmã. Terra que é a nossa irmã. Portanto, temos que fazer isso. Muito obrigada. Depois, falando do papel da economia, não é? E o professor Viriato também falou disto, a economia que mata, como nos diz o Papa. Antes de mais, eu como economista gostava de salvar aqui a minha reputação, porque a economia... Temos aqui um PowerBook outra vez, se puderem, e muito obrigada. Porque a economia, na verdade, não é e não deve ser a ciência que mata. A economia, na sua origem, é precisamente a ciência social que nos ajuda a resolver as nossas necessidades múltiplas com os recursos escassos que há sobre a Terra. E a economia, se nós formos buscar a origem da palavra economia, a sua etimologia grega, a economia é precisamente o cuidar daquilo que é comum, o sabermos administrar, ou seja, a economia é cuidar a causa comum, precisamente. Agora, a economia não tem sido vivida desta forma e principalmente no último século, alguns pensadores liberais, como é o caso do Milton Friedman, levaram-nos a pensar que a economia é única e simplesmente a atividade empresarial e, portanto, que as empresas têm como objetivo maximizar os lucros e servir os seus acionistas. Isto foi o que eu aprendi na universidade. Mas isto não é verdade, não é? Porque esta é a economia da idolatria do crescimento económico e esta é a economia que mata, como nós já ouvimos aqui dizer hoje. Mas a economia não é isto, não é? Ou seja, a economia não é o capitalismo desenfreado, porque a economia que é feita de um Estado, que é feita das pessoas e que é feita das empresas, é uma economia que precisa de prosperidade. Aliás, eu costumo usar muito esta frase quando falamos mães no contexto empresarial, que é impossível nós termos empresas bem-sucedidas, e as empresas são o motor do crescimento, numa sociedade falida, não é? Ou seja, se as empresas procuram crescimento e se o Estado procura só crescimento, isto gera desigualdades e, portanto, não é sustentável no longo prazo, não é? Ou seja, esta visão de que a economia mata é uma visão ideológica daquilo que se tem vivido nas últimas décadas, mas não é a essência da economia em si. A economia em si é a ciência que nos ajuda a gerir os recursos que são escassos ao serviço das necessidades de todos e para com isso conseguirmos gerar prosperidade para todos. E portanto, e pegando um bocadinho neste apelo que o Papa nos fez há um ano atrás, o Papa há um ano atrás também, dentro daquilo que é o espírito da Laudato Si, escreveu uma carta a vários economistas, a todos os economistas do mundo, e principalmente aos jovens economistas, e pediu-lhes que se juntassem para refletir o que é que podia, afinal, ser esta economia que não é injusta, mas que cuida de todos e que não deixa ninguém para trás. E isto é aquilo que se chama a economia de Francisco, que é, no fundo, este conjunto de pessoas, de pensadores, de economistas, da qual eu também faço parte, como muitas outras pessoas pelo mundo inteiro e também em Portugal. E este apelo do Papa é quase um paralelismo ao apelo que Deus fez e que Jesus faz a São Francisco de Assis quando lhe pede restaura a minha casa, não é? Ou seja, Francisco passava as noites e os dias na capela de São Damiano e Jesus um dia lá da cruz falou-lhe e disse, olha, restaura a minha casa. E o Papa há um ano atrás dirigiu-se a alguns destes economistas e pediu-lhes também isto, restaurai esta casa comum e ajudai-nos a pensar como é que podemos verdadeiramente promover o desenvolvimento económico para todos, que seja inclusivo, e é este sonho que hoje em dia o Papa também nos pede que vivamos, quer sejamos economistas, quer sejamos qualquer outra coisa. E depois passando assim um bocadinho à prática, como é que o Papa nos pede que façamos isto? Este ano, foi em maio,
foi lançado pelo Dicastério do Desenvolvimento Humano no Vaticano, uma coisa muito concreta, que foram os 7 objetivos da Laudato Si, que o Papa nos pede que cumpramos até 2027. E precisamente com este apelo, os 2 primeiros objetivos são precisamente estes: respondermos ao grito da terra, ao grito dos pobres, e depois por aí se segue, ou seja, promovermos uma economia ecológica, uma espiritualidade ecológica, envolvermos todos no serviço da comunidade, etc. Depois também nos podem ver com mais pormenores. Mas o que acontece, e por acaso nós ontem tivemos também uma conferência na Universidade Católica em que falava o Dr. Tebaldo Vinci Guerra, do Dicastério, que nos dizia isto: o Papa e a Laudato Si, mais do que uma carta, é um sonho que nos é permitido viver e que todos podemos concretizar, mas não pensando só individualmente, não é? Ou seja, todos podemos concretizá-lo. É preciso que todos nos ponhamos a caminho e em ação, mas é que tem que ser um trabalho de comunidade. E a par destes objetivos da Laudato Si, nós sabemos que as Nações Unidas lançaram também uma agenda para os próximos, que agora é para os próximos 10 anos, para até 2030, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e também que nos encaminham para este caminho de prosperidade, que é, no fundo, esta esperança que nós temos, que estas emergências climáticas e sociais não nos vão derrotar, não é? E nós, como seres humanos que somos responsáveis por cuidar da nossa casa comum, sabemos que há muitos mapas que podemos seguir para viver este sonho e para o concretizar no dia a dia. E eu gostava de vos ler aqui um ponto da Laudato Si, que é aqui o ponto número 13, em que o Papa nos diz precisamente isto, que o urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento que seja sustentável e integral, ou seja, está na altura de nós, também como igreja, mas não só dentro da igreja, darmos o exemplo e nos unirmos por estes objetivos concretos que temos. E como dizia o Frei Fabrício, também de os aplicarmos na nossa vida e no nosso dia-a-dia, naquilo que fazemos. E isto o Papa diz-nos que temos que fazer tendo em conta 3 coisas. Uma principal, que é a simplicidade, e isto também está dentro dos objetivos da Laudato Si. Ou seja, vivermos como Francisco de Assis vivia, que era com simplicidade, confiando na providência, não é? Porque nós também não vamos salvar o mundo sozinhos, temos que confiar na providência de Deus, e pensando também neste princípio da doutrina social da Igreja, que é o destino universal dos bens. Ou seja, nós temos verdadeiramente uma terra que nos é dada e que tem muitos bens e muita prosperidade, mas temos que saber gerir estes bens de acordo com o seu destino universal, que é precisamente, e como dizia o professor Viriato, de garantir que todos os homens venham respeitada a sua integridade, não é? Seja ela física, espiritual ou psicológica. E, portanto, eu agora passo para o último ponto, que é este papel de todos, não é? Ou seja, nós e a maioria dos que estão aqui têm alguma sensibilidade espiritual e católica e, portanto, sabem que Deus nos pôs na Terra para cumprirmos, de certa forma, uma missão, não é? Que todos nós procuramos, às vezes uns encontram e os outros andam perdidos a vida toda. Mas esta missão que Deus nos pede passa invariavelmente por este objetivo, por este caminho de cuidarmos do outro e da casa comum. Portanto, também, o cuidar da casa comum também é a oportunidade irredutível que nos é dada por Deus de sermos co-criadores, não é? De participarmos na criação. E se todos cumprirmos esta missão individual de sermos co-criadores, inevitavelmente o que nos espera é a prosperidade. Não há outro caminho. Portanto, não caminhamos para o derrotismo, não caminhamos para um mundo de aquecimento global e emergências climáticas, não. Se todos cumprirmos a nossa missão, o único destino possível é aquele que Jesus nos promete, que é um destino vitorioso e de prosperidade, já agora na Terra e muito visível e físico. Portanto, o apelo que vos deixava é este apelo de pensarmos que o cumprimento da nossa missão é muito maior do que nós próprios, quando sabemos que precisamente tudo está interligado. E, portanto, o papel de todos e de cada um
no cumprimento da sua missão única, seja como disse o Frei Fabrício, de apagar a luz, ou de usar, não deixar a água aberta quando estou a lavar os dentes, ou de admirar a natureza quando é preciso admirar, é algo que nos compete. E deixo-vos aqui com uma última frase do Papa, que nos lançou, quando lançou em 2015 a Laudato Si, e que nos dizia precisamente isto: espero que esta carta encíclica nos ajude a reconhecer a grandeza, a urgência e a beleza do desafio que temos pela frente. E, portanto, gostava de vos deixar com estas palavras de esperança e também de motivação do Papa a vivermos a beleza do mundo e a cumprirmos a nossa missão. Obrigada, Filipa. Mais uma vez ficou muito claro que temos todos um papel a desempenhar e gostei da referência ao São Francisco ter sido interpelado para restaurar a casa, porque afinal essa mensagem diz respeito a todos nós, temos de assumir cada um de nós. Mas por outro lado também me é muito caro, quando vejo os problemas agigantados, lembrar, como diz o Papa na encíclica, que o Criador não desistiu de nós e de facto Ele está ao nosso lado e está do nosso lado. Mas a criação, como a Filipa sublinhava, foi dada a todos e a todas as gerações, até àquelas que também hão de vir depois de nós. Por isso, parece-me que é de acentuar a questão da cidadania, que há de ser uma cidadania global, mas tem que ser participada por todos nós, muito mais. Nós, em Portugal, temos pouca tradição dessa participação razoável, sem ser só fazer barulho, e tem de ser também exigente. Nós temos que ser capazes, ao mesmo tempo, de escrutinar as decisões de quem nos governa, definir o sentido em que elas vão e o valor que têm essas decisões, e se vão ou não ao encontro dos nossos sonhos e dos nossos desejos. É a nossa civilização que tem que ser repensada para o tal novo paradigma, parece. Mas agora passo a palavra ao moderador. Boa noite a todos. Há algumas questões postas à mesa, quer à Filipa, quer ao professor João, quer ao professor Viriato Sormanho Marques ou ao Frei Fabrício, e eu vou tentar articulá-las todas, a ver de uma maneira que nos possamos orientar. Eu começava por uma pergunta a cada um. Ao professor Viriato Sormanho Marques, o João Noivo pergunta qual é o modelo económico que suporta esta mudança indispensável. Fala-se numa economia donut. Poderá ser isso uma saída? E como poderemos ultrapassar a barreira de uma política que ainda está capturada pelo poder económico? Para o Frei Fabrício, a última pergunta que nós acabámos de receber. É uma pergunta desafiante, diria, que é esta questão: por que razão é que a Laudato Si em Portugal ainda não tem eco, o eco que deveria ter junto do clero e junto de algumas comunidades católicas? E por que não, a começar pelo episcopado? E para a Filipa, portanto, fazemos uma ronda de 3 perguntas e depois respondem e voltamos a outras perguntas. E para a Filipa, lanço uma pergunta do Bernardino Lopes, que nos diz: o crescimento será igual ao desenvolvimento? É que o desenvolvimento pressupõe uma base cultural. Estamos a confundir estes dois termos quando falamos em economia. Confundimos crescimento com desenvolvimento. Eu creio até que o professor Viriato Sormanho Marques também falou nisto na sua intervenção. Ficam estas 3 primeiras questões, depois voltamos à carga. Professor Viriato, começaria por si. Muito obrigado. Sendo o mais rápido possível, respondendo à pergunta, diria à Filipa, para a tranquilizar,
que em 1994, nos Estados Unidos, tive o honroso convite para ser membro da International Society for Ecological Economics, que era na altura presidida pelo Roberto Constanza, que foi a pessoa que me convidou e eu aceitei com todo o grado. E, efetivamente, a pergunta é excelente, a resposta tem que ser humilde, ou seja, nós estamos num processo de tentativa e erro. Não é? Portanto, há uns anos atrás, e depois eu até poderia enviar à Rita Veiga, há uns anos atrás, num artigo, fiz uma espécie, digamos assim, de balanço das diversas teorias, doutrinas do desenvolvimento sustentável. Não é? Portanto, já foi há uns anos, portanto, não atualizei. Eu posso enviar esse artigo depois para portanto, a pessoa que se interessou pelo tema, e terei todo o gosto em partilhar o artigo. Mas eu diria, para dar uma resposta nesse processo tentativo que estamos a tentar construir, que há 3 elementos fundamentais que diferenciam uma economia diferente daquela que nós temos. Essa diferença reside não apenas nos elementos, mas na composição dos mesmos. Eu acho que este é um aspecto muito importante também, temos que perceber que a novidade nunca é uma coisa atomizada. A novidade tem a ver com um conjunto. Por exemplo, é verdade que aquilo que está, se analisarmos as teses da Laudato Si, uma a uma, não encontramos ali, de facto, nenhuma coisa que seja completamente nova. Agora, o que é novo é o conjunto, e o que é novo é esse conjunto ser articulado por um Papa. Isso é novo. Não tem paralelo nenhum com tudo aquilo que papas anteriores escreveram. Portanto, a novidade tem a ver com o conjunto, com a articulação, com o sistema, digamos assim. Os 3 elementos são os seguintes. Uma economia dos limites e não uma economia do crescimento exponencial. Ou seja, uma economia que tenha os pés na terra, que perceba a filigrana, a peça de orivesaria que nós habitamos. Não é? Nós temos-nos comportado como um elefante em lojas de porcelana. Só que uma coisa é quando éramos um elefante que não tinha tecnologia e quando éramos poucos elefantes. Agora somos muitos elefantes e a loja de porcelanas é exatamente a mesma. Portanto, uma economia dos limites. O que é que isto significa? Isto significa que é uma economia que deve ter uma capacidade de medir as suas possibilidades de expansão. Tem que ter uma métrica. E a verdadeira regulação económica que nós devemos pedir ao Estado tem a ver com essa capacidade de avaliação das possibilidades, dos limites. Ou seja, temos que ter uma economia que, ao produzir, seja capaz de perceber os efeitos no longo prazo dessa produção, os feedbacks positivos e negativos, e integrar isso na economia. A verdadeira regulação não pode ser... Feedbacks positivos e negativos, e integrar isso na verdadeira... Estou a ouvir uma versão um pouco grotesca de mim próprio. Esse é o primeiro. O segundo aspecto é democracia. É muito interessante que nas sociedades liberais a democracia costuma terminar na esfera económica e na esfera do trabalho. Nós precisamos de uma economia em que grandes decisões estratégicas de investimento devem ser participadas. Por exemplo, o aeroporto do Montijo seria um tema extremamente importante para uma consulta nos municípios da Grande Lisboa, ou uma consulta mesmo nacional. É extremamente importante que os governos e os interesses instalados, e nós sabemos como em Portugal esse binómio é um binómio que tem atravessado as décadas e não desapareceu, ou seja, os eleitores têm que votar nas eleições, mas há interesses instalados que não precisam de votar. Já estão dentro dos governos. E estão sempre dentro dos governos. Não podemos ser ingênuos, não é? Ora bem, é preciso que a democracia permita, por um lado, o esclarecimento do cidadão, mas também o escrutínio do cidadão através da imprensa, através dos estudos económicos, dos think tanks, dos institutos, das universidades, quando as universidades têm coragem para o fazer. E, finalmente, um terceiro elemento que me parece fundamental, que é o mercado. Eu ainda sou daqueles
que acreditam que o neoliberalismo não destruiu ainda o mercado. Ou seja, se continuarmos assim, até a ideia de mercado vai desaparecer. Não é? E entraremos numa economia coletivista de sobrevivência. Mas eu não quero isso. Não é? Não estou a dizer que não vai acontecer isso. Se continuarmos assim, é isso que é o mais fácil de acontecer. Não é? O populismo e a demagogia não são só à direita. Nós também temos à esquerda, não é? E o mercado significa o seguinte, significa que o mercado, numa economia que tem participação democrática e que tem regulação económica de base científica, significa que é a capacidade de dar aos atores, aos empresários, aos empreendedores, capacidade de produzirem de acordo com os limites métricos da regulação e, evidentemente, de acordo com as decisões democráticas que são tomadas. Era este triângulo, digamos assim, de uma economia que está em construção e que esperamos conseguir construir. Termina. Frei Fabrício. Pedro, não sei se percebi bem a pergunta, porque de vez em quando a tua voz desaparecia. Vou ler. Por que a Laudato Si não tem um eco no âmbito católico, sobretudo do clero do episcopado? Era isto? Precisamente. E não sei quem fez essa pergunta, mas é muito pertinente, porque esta é a realidade. Eu acredito que, como já disse também na minha intervenção, que a Laudato Si teve mais recepção até em ambientes laicos, de não crentes, como justamente disse a Filipa, o Papa se escreveu a primeira exortação Gaudium Evangelii para a Igreja Católica, para os crentes. Esta encíclica é para todo o mundo, é para todas as pessoas, porque o tema da Laudato Si, o tema do ambiente, o tema da ecologia integral, é um tema que tem a ver para com todos. Mas eu também sinto que há uma resistência, não sei como identificá-la bem, também não tenho elementos para dizer quantos bispos acolheram ou trabalham, quantos padres, mas sinto que é verdade, não é um tema muito presente na pregação, na programação também da vida das comunidades. Está a crescer um bocadinho agora, mas se calhar porque, como dizia antes, o Papa continua a insistir, e agora ainda mais com as catequeses da quarta-feira. E isto sai depois na comunicação, sai nos debates e nos encontros, e sobretudo há uma base dos crentes e não crentes que estão a criar uma cultura. E, talvez porque também há uma formação de nós padres, falo em geral, sobretudo no passado, em temas éticos, moral, entrava mais a moral sexual. Pensamos que o Papa declarou, disse aos padres que também existe o pecado ecológico e para o sacramento da reconciliação, e não só os outros. Portanto, é uma sensibilidade que tem que crescer. Depois, se calhar, porque todo o ambiente, todo o tema da ecologia, no passado, estava ligado também a alguns, eu aqui falo não só por Portugal, mas se calhar também outros países, ligados a outros partidos, e com uma certa conotação ideológica, e havia uma abordagem
por parte da Igreja, sempre com suspeito e com desconfiança. Se calhar também esta é uma razão pela qual o tema ou os temas da Laudato Si não entraram no vivo da vida da Igreja. Contudo, é verdade também que o ministério do Papa Francisco está a ter impacto na vida da Igreja, na vida das comunidades. Eu agradeço a Filipa por todas as referências que fez a São Francisco, porque também o Papa está a resgatar a figura de São Francisco de uma imagem naif, do padroeiro do ambiente e dos animais, como celebrávamos no passado, e está a oferecer uma leitura crítica, um discernimento a partir do carisma de Francisco. Os temas da paz, pensamos João Paulo II, 86, o encontro das várias religiões, e agora este Papa que toca temas e nos obriga a aprofundá-los a partir da simplicidade de Francisco, mas também de uma intuição muito profunda. Daqui a dias vai sair outra encíclica e o Papa escolheu palavras de São Francisco de novo, Fratelli Tutti, todos irmãos, onde esta encíclica começa com as palavras de uma admonição de São Francisco, que fala também ali do cuidar, do tomar conta. Portanto, eu acho que é verdade. Não houve um grande entusiasmo sobre esses temas à partida, mas parece-me que também os ambientes, chamamos assim, clericais, religiosos, estão a render-se, porque também é uma urgência que toca a todos. Depois, vejo uma conversão também dentro do mundo franciscano. Nós, frades, apesar, pronto, estou a ouvir, eu penso que o Papa Francisco está a reler um bocadinho a figura de São Francisco, não fazendo arqueologia do passado, como muitas vezes corremos o perigo de fazer nós, mas oferecendo um Francisco atual para o nosso tempo. Portanto, eu vejo aqui todo o tema da economia, já falou a Filipa, o tema do ambiente, o tema da paz, não são falados de uma maneira assim bucólica, mas a partir de São Francisco e da sua poesia, o Papa transmite um sonho que é para o nosso tempo. Obrigado, Frei Fabrício. Filipa. Ok, então muito rapidamente para responder ao Bernardino, acho que essa pergunta já tem uma resposta quase imediata, que é não é o crescimento, não é desenvolvimento de todo, e ainda bem que não é? Ou seja, quando nós falamos de crescimento económico, também já foi referido hoje aqui por professor Viriato, quer dizer, o PIB, o Produto Interno Bruto, o crescimento dos países não é o desenvolvimento. E o crescimento das empresas, que também falamos aqui hoje, que é o lucro, também não mede o desenvolvimento, não é? Porque mede apenas uma componente. O meu trabalho é um bocadinho este de mostrar às empresas que para crescerem têm que olhar sempre para 3 vértices de um triângulo, que é o crescimento económico, o lucro, e depois para o impacto ambiental e social que têm. Invariavelmente, quando não o fazem, estão condenadas ao insucesso no longo prazo. E isto aplica-se a uma empresa e a um país.
e implica-se até a nós, não é? Nos nossos agregados familiares. Ou seja, não é possível ao homem, na sua integralidade, olhar apenas para o lucro ou para o crescimento económico, porque este não basta para gerar prosperidade. E se me permitem, eu vou buscar aqui as palavras que não são do Papa Francisco, mas são do Papa Bento XVI, que também escreveu uma encíclica que é Caritas in Veritate, em que fala de uma forma incrível, como eu em poucos sítios vi sobre este assunto do desenvolvimento, e fala-nos aqui, diz-nos assim, a convergência do pensamento económico para uma lógica de crescimento em que o sucesso financeiro é apenas veículo para o fim último, que é o bem comum e desenvolvimento de todos os indivíduos e da humanidade inteira. Ou seja, nesta encíclica, o Papa Bento XVI mostra-nos claramente que a visão da economia e do seu progresso no serviço do fim último que tem é o progresso da humanidade. Ou seja, o crescimento é necessário, ele é importante, e não podemos dizer que o crescimento é mau em si, mas ele não é suficiente para promover o desenvolvimento, não é? Ou seja, o objetivo exclusivo do lucro, quando mal produzido e sem ter como fim último o bem comum, arrisca-se a destruir riqueza e a criar pobreza. Ou seja, o crescimento em si é bom, quando só nos focamos no crescimento ele pode ser mau. E depois temos aqui no ponto 127 da mesma encíclica, em que o Papa Bento XVI, neste caso, nos diz: a humanidade aparece hoje muito mais, isto é um desafio, não é? Muito mais interativa do que no passado. Esta maior proximidade deve transformar-se em verdadeira comunhão, que é uma coisa que também nos fala o Papa Francisco na Laudato Si. E depois diz assim Bento XVI: o desenvolvimento dos povos, e falamos aqui de desenvolvimento, depende sobretudo do reconhecimento que são uma só família, a qual colabora em verdadeira comunhão e é formada por sujeitos que não se limitam a viver ao lado uns dos outros. Assim, implica todos, ou seja, o desenvolvimento implica todos em conjunto, nos planos de desenvolvimento comum. E o Papa também nesta encíclica, não vou citar mais, fala-nos precisamente disto, ou seja, que o desenvolvimento económico tem que ser acompanhado do desenvolvimento integral do homem, porque senão é pobre e não leva ao progresso, não é? Leva sim a mais desigualdades, a mais pobreza e obviamente também a degradação ambiental, como tanto nos fala o Papa Francisco na Laudato Si, que nos explica que o foco só no crescimento nos leva a explorar de forma errada os bens da terra e, portanto, a não olhar com este olhar atento e de cuidado da casa comum e que, portanto, nos leva à destruição e, neste caso, à autodestruição. Obrigado, Filipa. Certamente estaríamos aqui horas a falar sobre isso. Temos muitas questões, não vamos conseguir fazer todas as questões, eu peço desde já desculpa, mas lançamos uma última ronda de 3 questões, uma para cada um dos oradores. Para o Frei Fabrício, a Maria Luísa Jaquiné pergunta: como compaginar a vida contemplativa com os propósitos da Laudato Si, que apela essencialmente a uma vida ativa? Creio que temos aqui pano para mangas também, não é? Para a Filipa, eu desafiava a fazer um exercício de síntese, ou de seleção, se é que isto pode ser feito, que é bastante ingrato. Dos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, quais os 3 que considera prioritários? Se tivesse que os escolher assim num chofre. E por fim, voltamos ao professor Viriato Sormanho Marques. O paradigma tecnocrático de que a Laudato Si fala e que critica e que aqui também já nos veio falar hoje, se é dominante em todos os domínios de atividade humana, desde o pensamento à economia, como é que podemos mudar os estilos de vida tendo em conta a sua preponderância? Ou seja, como acha possível mudarmos de vida se, na maioria de nós, este paradigma está impregnado? Frei Fabrício, comece por si. Bom, e comigo?
a contemplação e a ação, diga-nos lá qual é a sua vocação. Penso que a última catequese do Papa é mesmo sobre este tema, sobre a contemplação. E aqui vou lembrar a Manuela Silva, que criou esta rede do cuidar da casa comum em Portugal. Um dos artigos dela, que escreveu para a nossa revista, foi mesmo sobre a mística, que é um tema muito presente também na Laudato Si. Sem uma mística, podemos cair também em discursos ideológicos. E uma mística significa dar uma alma também a todo o trabalho no âmbito do ambiente, da economia, da resposta também ao encontro dos pobres, dos mais frágeis, como nos lembra o Papa. E só uma alma contemplativa é uma alma que tem capacidade também para ver as necessidades dos outros, porque um contemplativo é um visionário, é um profeta. É uma pessoa que, em primeiro lugar, mergulha não só na realidade do mundo, mas também da natureza. Penso que a resposta mais bonita deu a Filipa quando começou a sua intervenção, dizendo o título da encíclica Laudato Si. O Cântico das Criaturas, agora aqui vou lembrar algo da minha terra, em Itália, ainda hoje os estudantes estudam o Cântico das Criaturas como o início da língua italiana, porque antes nas escolas falava-se só o latim. E com São Francisco aparece a língua itálica, que é uma mistura entre o italiano e o latino. E é um cântico de contemplação, de alguém que vê nas criaturas, em todo o mundo que tem à sua volta, o rosto do Criador. Por isso, louva o Senhor. Eu acho que hoje em dia temos que redescobrir a contemplação, que não significa só rezar, mas significa ter a capacidade também de organizar, faço um exemplo, as próprias férias, tentando de mergulhar um bocadinho na natureza e respeitar esta natureza, não consumi-la, mas contemplá-la. Eu acho que a partir desta contemplação, depois, podemos ter uma alma mais capaz também de assumir estilos de vida diferentes. Bom, paro aqui para não esticar-me demasiado. Obrigado, Frei Fabrício. Pá, isto custa, hein? Isto, português a falar italiano a estas horas. Filipa. Muito bem, a pergunta é muito fácil, Pedro, porque eu trabalho precisamente nesta área, portanto eu vou já responder de rompante. Então, não sei se as pessoas conhecem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17. O primeiro é no poverty, não pobreza. O segundo é que não haja fome em 2030, isto tudo para 2030, e estes dois eu acho que são invariavelmente objetivos que não podemos esquecer, não é? Enquanto houver fome e pobres no mundo, e a má notícia é que Jesus nos disse que pobres sempre os teremos entre nós, mas que enquanto houver, nós não estamos descansados, não é? E portanto estes objetivos são irrelutivelmente importantes e são os mais importantes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque limitam a dignidade do homem e limitam a sua liberdade. E depois o último, que é o Objetivo 17, e que se refere às parcerias, porque isto, tanto do que eu disse do Papa Francisco como do Papa Bento XVI, também é importantíssimo, não é? Ou seja, enquanto nós não percebermos que a humanidade só progride enquanto trabalharmos em conjunto, não vamos verdadeiramente ter progresso. E, portanto, o Objetivo 17, que nos fala precisamente da cooperação entre
setor social, público, privado, comunidade, academia, é fundamental para o progresso. E relativamente a isto, eu vou terminar, já que é a última vez que me é dada a palavra, aqui com uma passagem da Laudato Si, em que o Papa nos diz assim: é preciso prestar atenção à beleza, amá-la, porque isso nos ajuda a sair do nosso pragmatismo utilitarista. Quando não se aprende a parar a fim de admirar e apreciar o que é belo, não surpreende que tudo se transforme em objeto de uso e abuso sem escrúpulos. Portanto, o convite que o Papa nos faz é este, de pararmos, apreciarmos e amarmos o que está à nossa volta. Obrigado, Filipa. Por fim, dou a palavra ao professor Viriato Ramalho Marques. Muito obrigado, Pedro. A pergunta sobre a tecnocracia, mesmo numa versão curta, como será esta, na minha resposta, exige, antes de mais, que o reconhecimento de que estamos a falar de uma coisa que tem de ser respeitada, isto é, a tecnocracia tomou conta das nossas vidas, justamente porquê? Porque está associada a um projeto que mobilizou a humanidade nos últimos 300, 400 anos. Começou na Europa e hoje em dia é uma realidade mundial. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que, no fundo, a tecnocracia corresponde a uma visão filosófica da vida. Uma visão filosófica moderna da vida, que acompanha a grande viragem da revolução científica dos séculos XVI e XVII, que começou, enfim, também com as descobertas dos povos peninsulares, e que depois se adensa na Revolução Industrial e no mundo industrial moderno. Não é? Portanto, aquilo que torna a tecnocracia uma força inercial tão difícil de ser alterada, reside nesta forma como marcou a nossa cultura, a nossa visão do mundo. E quando digo a nossa visão do mundo, estou a falar da maneira como nós, individualmente, não apenas coletivamente, individualmente vemos as coisas. E eu até acrescentaria o seguinte: este mundo que nós, nesta rede e em todas as redes de consciência ecológica, estamos a considerar que está em perigo, o tal grito da Terra, este mundo esse perigo resulta da realização de uma utopia. É preciso não esquecer que hoje em dia qualquer um de nós tem acesso a um conjunto de bens e serviços absolutamente únicos na história da humanidade. Nós estamos a viver à custa de um preço ecológico e social muito grande, mas estamos a viver um momento de uma pletórica abundância material, frágil, não será duradoura, é impossível sustentar este modelo de vida, mas que é um sonho realizado. É um sonho de opulência, um sonho de vencer a doença, vencer a pobreza, prolongar a vida, a esperança de vida. Isto é, nós estamos, de certa forma, a saciarmos-nos e a devorarmos a dimensão terrena da nossa condição humana. A dimensão física, a dimensão telúrica da nossa condição humana. Portanto, eu estou a sublinhar este aspecto para percebermos a dignidade do que é que está em causa. Não é? Nós realizamos, se nós viajássemos 100 anos, trouxéssemos os nossos avós e bisavós, eles diriam: este mundo onde vocês vivem é um sonho realizado. Só que nós vivemos neste mundo e sabemos que o sonho tem o reverso. O sonho tornou-se um pesadelo. Como é que nós podemos sair deste pesadelo? Bom, eu penso que temos que ir um bocadinho atrás. Temos que ir um bocadinho à raiz da modernidade. A modernidade, estou a falar sobretudo no século XVII, XVIII, colocou-nos a nós perante uma encruzilhada. Uma encruzilhada entre uma utopia ética, todas as utopias anteriores tinham sido éticas, ou uma utopia tecnológica.
e nós escolhemos, o nosso mundo é um mundo de utopia tecnológica. Nós não precisamos de decidir nada. Está tudo decidido. Temos é que mudar a aplicação. Quando há um problema, arranjamos uma aplicação. Não é? A ideia de que temos de meditar, de pensar na nossa conduta, de ajuizar o nosso comportamento, é uma ideia que para a maior parte dos nossos concidadãos é uma ideia um pouco bizarra. Somos peças de uma engrenagem. Portanto, se nós queremos quebrar com isto, temos que começar por fazer duas coisas. Primeiro, perceber que não estamos a falar de coisas pequeninas, estamos a falar de coisas grandiosas. Estamos a falar de um grande projeto de humanidade que fracassou. Não é? Hoje nós vivemos na era do niilismo. Não é? Matámos Deus no século XIX, estamos a matar a natureza, e antes de matarmos a natureza acabaremos connosco. Seguimos por aqui. Não é? Portanto, nós temos de recuperar uma utopia da responsabilidade, da liberdade, do assumirmos o nosso destino, com certeza, com os concidadãos, com todos os irmãos, com todos aqueles homens e mulheres e crianças, gerações futuras, não é? E, portanto, temos que substituir uma utopia de uma tecnologia que nos dispensa da escolha por uma utopia da deliberação, da escolha, daquilo que eu chamo uma utopia ética, vencendo esta terrível ilusão de controle. Uma das coisas que eu acho mais lamentável é ver tanta gente inteligente que acredita que por este caminho vamos a alguma coisa que não para o abismo. Não é? É extraordinário a quantidade de gente que, no fundo, acaba por ser totalmente indigente do ponto de vista da capacidade de reflexão ética, que pensa que estamos no melhor dos mundos. Estou a pensar, por exemplo, num escritor, um homem da filosofia da mente e da psicologia, o Steven Pinker, não é? É um homem que é uma espécie de anunciador de boas novas, que na década anterior passou a vida a escrever livros a dizer que vivemos no melhor dos mundos possíveis. Agora está um pouco mais calado, não é? Depois da pandemia calou-se um bocadinho mais, não é? Mas, portanto, porquê? Porque é alguém que está completamente desta camisola, desta inércia tecnocrática, que corresponde a uma utopia realizada, que neste momento se transformou numa distopia, não é? Portanto, fazendo a síntese, Pedro, e terminando, no fundo, a pergunta que me fizeram é uma pergunta de uma grande dignidade, de uma grande densidade. Não estamos a falar de, não são coisas simples, são coisas que têm uma inércia poderosíssima, e a única maneira de conseguirmos ter uma alternativa é opormos à grandeza da questão, a grandeza da alternativa, à dignidade do problema, uma dignidade ainda maior. À inércia da tecnocracia, uma vontade de iniciar uma série nova através de uma ética da clareza, da responsabilidade e, evidentemente, do futuro, que é uma questão fundamental. É que a tecnocracia fez desaparecer o futuro. Nós hoje não temos futuro. Temos apenas um eterno presente que cada vez mais é mais curto, cada vez é mais curto, não é? Nós precisamos de olhar outra vez para o futuro e não estar a descontar o futuro, não é? Nós vivemos, nomeadamente, numa economia em que o futuro é barato. O futuro fica sempre descontado, fica sempre... Não, nós temos que construir uma ética que olhe para o futuro, porque é no futuro que está, digamos assim, a possibilidade de descobrirmos o que é que nós somos como seres humanos, não é? Porque eu acho que o nosso grande problema é que somos demasiadamente novos. Cometemos tantos erros que são erros verdadeiramente erros ainda da infância, não é? E temos que dar oportunidade à nossa espécie para não morrer na infância. Muito obrigado, professor Viriato. Eu passo a palavra então para terminar à Rita Veiga, que vai encerrar a sessão. Eu tomo a palavra para não demorar mais, para agradecer aos oradores e a todas as pessoas que nos acompanharam e aquelas que também puseram as suas questões. Fomos muito além do tempo que tínhamos previsto. O meu consolo é pensar que valeu a pena. E por isso agradeço mais uma vez a todos. Antes de me despedir, queria lembrar
que a rede Cuidar da Casa Comum tem no sábado mais uma atividade, também no Zoom, que será às 18 horas, e no site encontram o link para poderem ligar-se e acompanhar. Essa é com os PALOPs, tem oradores de Angola, Moçambique, Brasil, e o Juan Ambrósio, pela rede Cuidar da Casa Comum, e numa parceria vão conversar exatamente sobre o que já foi hoje aqui referido, a questão do grito da terra e do grito dos pobres e da necessidade de agirmos para dar resposta às questões de direitos humanos, pobreza e subdesenvolvimento. Depois, no dia 30, também queria anunciar desde já, dia 30 às 9h30, temos uma oração ecuménica e convidamos todos a participar, embora o link para a ligação para essa sessão eu ainda tenho que introduzir no site, ainda lá não está. Mas como é para o dia 30, amanhã ou depois já poderão ir lá verificar. E lembram-me aqui que também convido todos para subscreverem a newsletter do site Cuidar da Casa Comum e assim recebem as informações diretamente na vossa caixa de correio. E fico-me por aqui. Obrigada a todos e boa noite.